Você já percebeu que muita gente entrou em cripto em 2025, viu o mercado subir e mesmo assim perdeu dinheiro? Não foi falta de sorte, foi falta de leitura do cenário. Hoje, cripto não anda sozinho. Ele reage ao mundo real, à economia global e às decisões que acontecem fora da blockchain. E neste vídeo, eu vou te mostrar o que 2025 realmente ensinou e como usar esse aprendizado para entrar em 2026 com mais preparo, menos emoção e decisões mais bem pensadas. 2025 foi um ano que mudou o jogo do mercado cripto. Bitcoin bateu topo histórico, altcoins passaram por uma verdadeira peneira e o cenário global passou a influenciar o cripto como nunca antes. Quem entendeu o contexto conseguiu atravessar melhor o ano. Quem entrou só pela empolgação sentiu o impacto. Neste vídeo, você vai entender como o mercado cripto fechou no ano passado, o que realmente importa para esse ano que se inicia, onde podem surgir oportunidades e, principalmente, o que evitar para não cair nas armadilhas de sempre. Tudo isso com uma visão clara, prática e sem linguagem complicada. Agora, se esse café já começou a fazer sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e pega o café, senta aqui comigo, porque no Café com Cripto a gente não corre atrás de promessa. A gente entende o cenário, respeita o risco e toma decisão com a cabeça fria e o café quente. Criptomoedas em 2025, o que dezembro deixou claro e o que começa a se desenhar para 2026 é que o mercado de criptomoedas mudou de fase. Cripto deixou de andar sozinho. Hoje ele caminha lado a lado com a economia global. Ao longo do ano, ficou evidente que as criptomoedas passaram a reagir de forma muito mais direta aos grandes movimentos do mundo real. Decisões de juros, força do dólar e o humor dos investidores globais. Dezembro, em especial, confirmou isso. No segundo semestre do ano passado, o Federal Reserve iniciou um processo gradual de redução dos juros. Essa mudança aconteceu porque a inflação mostrou sinais mais claros de controle, trazendo um pouco mais de confiança para os mercados. Quando os juros começam a cair, o dinheiro tende a circular mais, e isso, naturalmente, favorece ativos que envolvem mais risco, como as criptomoedas. Outro ponto importante foi o comportamento do dólar. Depois de anos muito forte, a moeda americana perdeu fôlego ao longo de 2025. Com um dólar menos dominante, investidores passaram a olhar com mais atenção para mercados alternativos, incluindo cripto. Tudo isso ajudou a criar um ambiente diferente no fim do ano. Menos medo extremo, mais disposição para assumir riscos e uma postura mais estratégica por parte dos investidores. Em resumo, os juros nos Estados Unidos começaram a cair. O dólar perdeu força ao longo do ano. O apetite global ao risco aumentou. A grande mensagem aqui é simples. As criptomoedas deixaram de ser um mercado isolado. Hoje, elas reagem diretamente ao cenário econômico global. E entender esse contexto passou a ser essencial para quem quer investir com mais consciência e menos impulso. Depois de entender como a economia global passou a influenciar diretamente as criptomoedas ao longo do ano que passou, dezembro veio quase como uma confirmação desse novo momento do mercado. O último mês do ano teve aquele comportamento típico de fim de ano, mais calmo, com menos movimentação e menos exageros. Mas, diferente de outros ciclos, essa tranquilidade não veio por medo ou euforia extrema, veio por maturidade. Com as festas e férias, menos gente negociando significa menos correria nos preços. O mercado andou mais de lado, com movimentos mais previsíveis e sem grandes sustos no dia a dia. Isso é normal e até saudável nesse período. Outro ponto importante é que depois de tantas mudanças e movimentos fortes ao longo do ano, os preços deram uma pausa. Foi como se o mercado estivesse respirando, encontrando um ponto de equilíbrio antes de virar a página para 2026. Também ficou claro que o comportamento dos investidores mudou. Em vez de entrar por empolgação ou medo de ficar de fora, muita gente preferiu observar, analisar com calma e escolher melhor onde se posicionar. Menos emoção, mais reflexão. Os grandes investidores seguiram essa mesma linha. A postura foi mais cautelosa, aguardando sinais mais claros da economia global e das decisões que devem marcar o início de 2026. O que isso nos mostra? O mercado cripto terminou 2025 mais maduro.
Ele já não reage apenas a boatos ou promessas rápidas. Hoje, pesa mais o cenário econômico, o comportamento do dinheiro global e a visão de longo prazo. Em poucas palavras, o mercado entrou esse ano menos impulsivo e muito mais racional. Em 2025, o Bitcoin viveu um momento histórico. Ele ultrapassou a marca dos US$ 120 mil, atingindo um novo recorde. Esse movimento reforçou algo que já vinha ficando claro. O Bitcoin continua sendo o principal termômetro do mercado cripto. Quando ele se move, todo o resto sente. Mas o mais importante não foi só o topo, foi o que veio depois. Após atingir esse nível, o Bitcoin passou por ajustes relevantes. E isso deixou uma lição importante. Bater recorde não significa subir sem parar. O mercado precisou respirar, corrigir excessos e testar a paciência de quem estava investido. O grande diferencial foi o motivo dessas oscilações. Diferente de outros ciclos, o preço do Bitcoin não reagiu apenas a boatos ou empolgação passageira. Ele passou a responder quase em tempo real às decisões do Federal Reserve, aos dados da economia americana e ao comportamento do dólar. Na prática, isso mostra uma mudança clara. O Bitcoin passou a ser tratado como parte do jogo econômico global. A volatilidade continuou existindo, e isso faz parte do cripto. Mas agora, os movimentos ficaram mais fáceis de entender. Eles passaram a ter explicação no que acontece no mundo real, e não apenas em notícias virais ou falas isoladas. O principal insight de 2025 é esse: o Bitcoin amadureceu. Hoje, ele responde muito mais à economia global do que ao hype puro. Esse mesmo movimento ficou claro quando olhamos para o restante do mercado cripto, especialmente para o Ethereum e as altcoins. No ano que passou, o Ethereum manteve seu papel central no ecossistema. Ele continuou sendo a principal base onde projetos são construídos, testados e usados no dia a dia. Isso não aconteceu por acaso. Enquanto muita coisa mudou ao redor, o Ethereum seguiu funcionando, evoluindo e sendo utilizado de forma real. Ao mesmo tempo, o mercado de altcoins passou por uma espécie de peneira natural. Projetos que tinham uso de verdade, pessoas usando, comunidades ativas e entregas consistentes conseguiram se manter relevantes. Já aqueles que viviam apenas de discurso bonito começaram a perder espaço rapidamente. E aqui está um ponto importante: o comportamento dos investidores mudou. Em vez de comprar só pela promessa de ganhos rápidos, as perguntas passaram a ser outras. Isso resolve algum problema? Alguém realmente usa? Esse projeto entrega algo concreto? Quando essas respostas não existiam, o interesse simplesmente desaparecia. O resultado foi um mercado muito mais seletivo. Tokens sem base sólida, sem utilidade clara ou sem compromisso com entregas, acabaram ficando para trás, com quedas fortes e perda de atenção. O que isso nos mostra olhando para frente? O ambiente ficou mais exigente. A fase de ganhos fáceis sustentados apenas por marketing ficou no passado. Daqui para frente, o mercado tende a ser cada vez mais duro com projetos que não entregam valor real. Em resumo, Ethereum segue como pilar do ecossistema. E para as altcoins, só deve sobreviver quem tiver fundamento, uso real e consistência. Estados Unidos seguem sendo o volante do mercado. Até agora, entendemos que o mercado cripto ficou mais seletivo e exigente. Tem um ponto que continua sendo central para esse ano. Os Estados Unidos seguem no comando do ritmo dos mercados globais. E isso inclui as criptomoedas. O que acontece na economia americana ainda é o principal guia para o humor dos investidores no mundo inteiro. As decisões do Federal Reserve, os números da economia dos Estados Unidos e o comportamento do dólar continuam influenciando praticamente todos os ativos. Para 2026, a expectativa do mercado é de que o processo de redução dos juros continue, mas tudo vai depender dos dados que saírem ao longo do ano. Nada está no piloto automático. Um ponto que segue sob atenção constante é a inflação. Qualquer surpresa nos preços pode mudar rapidamente o cenário e gerar reações em cadeia nos mercados. O mesmo vale para o mercado de trabalho americano. Se os empregos seguem fortes, o ritmo muda, se enfraquecem, as decisões também mudam.
E por que isso importa tanto para o cripto? Porque a relação é direta e fácil de entender. Quando o Banco Central americano sinaliza um ambiente mais favorável, com mais dinheiro circulando, parte desse dinheiro busca oportunidades além do tradicional. E é aí que entram os ativos alternativos, como as criptomoedas. Na prática, funciona assim: mais dinheiro circulando no mundo, mais disposição para assumir risco, cripto tende a se beneficiar. Mas é importante deixar claro, isso não elimina as oscilações. A volatilidade continua fazendo parte do caminho. A mensagem-chave para esse ano é simples: entender os Estados Unidos deixou de ser opcional para quem investe em cripto. Hoje, o mercado responde menos à empolgação e muito mais ao que acontece na economia real. Se os Estados Unidos seguem como o volante do mercado, a China continua sendo aquele fator que ninguém pode ignorar. Ela não dita o ritmo como os Estados Unidos, mas influencia diretamente o humor do mercado global, inclusive o das criptomoedas. Em 2025, a China seguiu enfrentando desafios importantes, principalmente ligados ao setor imobiliário. Esse problema ainda pesa na confiança das pessoas e das empresas, e por isso não dá para dizer que está tudo resolvido. Esse lado mais frágil mantém investidores atentos e cautelosos. Ao mesmo tempo, começaram a surgir sinais pontuais de melhora. Alguns dados da indústria mostraram uma recuperação lenta, mas consistente, indicando que o pior momento pode ter ficado para trás. Não é uma virada completa, mas já é suficiente para mudar o sentimento do mercado. Outro ponto importante é a postura do governo chinês. Sempre que a economia mostra sinais de enfraquecimento mais forte, o governo demonstra disposição para agir, com medidas pontuais para estimular o crescimento e evitar um cenário mais negativo. Isso costuma trazer algum alívio para os mercados. E por que isso importa para quem acompanha cripto? Porque a economia chinesa funciona como um verdadeiro termômetro do apetite global ao risco. Quando surgem sinais de estabilização ou estímulos mais claros, investidores do mundo todo tendem a ficar mais confortáveis para buscar oportunidades fora do tradicional. E esse movimento acaba refletindo também nos ativos alternativos, como as criptomoedas. O que vale acompanhar olhando para trás: sinais de melhora na atividade econômica, comportamento do consumo, principalmente qualquer indicação de estabilização no setor imobiliário. A mensagem aqui é clara: a China ainda representa risco, mas também pode ser fonte de oportunidade. Se houver uma recuperação mais consistente, o impacto positivo tende a se espalhar pelo mundo, e o cripto sente esse movimento. E quais foram as lições que 2025 deixou? Acredito que o que mais tivemos foram aprendizados muito claros para quem quer seguir nesse mercado de forma mais consciente. A primeira grande lição é simples: cripto não é loteria. O mercado mudou. Estratégias baseadas apenas em sorte, boatos ou promessas de dinheiro rápido não funcionaram. E mais do que isso, foram duramente punidas ao longo do ano. Outra coisa que ficou evidente é que o momento perfeito não existe. Ninguém acerta sempre o melhor ponto de entrada ou saída. Quem tentou adivinhar cada movimento acabou se frustrando. Já quem manteve constância, paciência e visão de médio e longo prazo conseguiu atravessar melhor as oscilações. E também reforçou algo essencial: respeitar os próprios limites faz toda a diferença. Quem entende quanto pode arriscar, dorme melhor e toma decisões mais equilibradas. Quem ignora isso acaba tomando decisões emocionais nos momentos mais difíceis. E talvez a maior virada do ano tenha sido essa: educação virou diferencial. Investidores que buscaram entender o mercado, acompanhar o cenário econômico e aprender com os próprios erros tiveram resultados muito mais consistentes do que aqueles que seguiram modismos ou dicas rápidas. Essas lições não são teoria. Elas separaram na prática quem investiu com consciência de quem apenas apostou. O recado para esse ano que está começando é direto: quem entra preparado, com paciência e entendimento, aumenta as chances de atravessar o ano com mais tranquilidade. Quem insiste em agir por impulso, infelizmente, tende a se frustrar. Depois de todas as lições que 2025 deixou, olhar para 2026 exige menos empolgação e mais preparo. Ninguém consegue prever o futuro com exatidão, mas é possível desenhar um cenário base, uma referência para tomar decisões com mais consciência, e não no impulso.
O que o mercado enxerga hoje é um ano de crescimento global mais moderado. Nada de euforia exagerada, mas também longe de um cenário de crise generalizada. Esse ano tende a ser um ano de transição, com ajustes acontecendo aos poucos. Nos Estados Unidos, a expectativa segue sendo de continuidade gradual no movimento de juros mais baixos, conduzido pelo Federal Reserve, sempre dependendo dos dados econômicos que forem aparecendo ao longo do caminho. Isso ajuda o ambiente de investimentos, mas sem criar aquela sensação de dinheiro fácil que vimos em outros ciclos. Com isso, o mercado tende a ficar mais seletivo, menos exagero, menos apostas impulsivas e mais cuidado na escolha dos ativos. O cripto deve caminhar cada vez mais próximo dos mercados tradicionais, reagindo ao mesmo humor que move ações e títulos globais. Na prática, isso muda bastante o jogo. Movimentos explosivos e rápidos que dobram ou triplicam valores em pouco tempo tendem a ser mais raros. Em compensação, cresce a chance de avanços mais lentos, porém sustentados, especialmente em projetos que mostram uso real e evolução consistente. O que esse cenário base sugere? Crescimento mais controlado. Oscilações continuam acontecendo. Foco maior em qualidade e consistência. O ponto mais importante: isso não é promessa nem garantia, é apenas uma base para se preparar. O mercado pode mudar de rota diante de eventos inesperados, para melhor ou para pior. Por isso, para 2026, a chave não é tentar adivinhar tudo, é acompanhar o cenário, manter flexibilidade e tomar decisões com mais estratégia do que emoção. Falar de oportunidades exige um cuidado importante. Oportunidade não é milagre. No mercado cripto, oportunidade de verdade nasce de preparo, não de pressa. Uma base que continua fazendo sentido é começar pelo óbvio bem feito. Bitcoin e Ethereum seguem como a fundação mais sólida do mercado. São os ativos mais consolidados, com maior liquidez e menor risco relativo dentro do universo cripto. Não são promessa de riqueza rápida, mas funcionam como alicerce. Além disso, 2026 tende a valorizar cada vez mais projetos com uso real. Plataformas que resolvem problemas de verdade, têm pessoas usando no dia a dia e entregam algo concreto costumam atravessar melhor os ciclos. A fase de viver só de discurso ficou para trás. Outro ponto que merece atenção é o avanço da infraestrutura do mercado cripto, especialmente iniciativas ligadas à conexão entre o mundo digital e o mundo real. Esse tipo de projeto costuma crescer de forma mais lenta, mas com bases mais sólidas. E aqui entra talvez o fator mais importante de todos: paciência. Quem consegue pensar no longo prazo, sem reagir a cada sobe e desce do mercado, tende a tomar decisões mais equilibradas e evitar erros caros. Agora, tão importante quanto saber onde olhar é saber o que evitar nesse ano. Seguir modinha de rede social continua sendo um dos caminhos mais rápidos para perder dinheiro. Tokens empurrados por influenciadores, sem explicação clara e sem utilidade real, raramente terminam bem. Outro erro comum é comprar só porque o preço parece barato. Preço baixo, muitas vezes, não é oportunidade, é sinal de problema. E fica o alerta mais importante: não existe retorno garantido em cripto. Qualquer promessa de ganho certo é sinal vermelho imediato. Da mesma forma, investir em algo que você não entende não é estratégia, é aposta. Aviso importante: este conteúdo é educacional, não é recomendação de investimento. Criptomoedas envolvem riscos e não são adequadas para todos os perfis. Para fechar, no espírito do Café com Cripto, as melhores oportunidades não aparecem para quem está desesperado por ganhos rápidos. Elas aparecem para quem chega preparado, informado e com a cabeça fria. Se esse café fez sentido para você, fica por aqui, acompanha o Café com Cripto e vamos continuar conversando sobre mercado, sem promessa, sem modinha, só com consciência.